A Rita falou que eu sou professora. Na verdade, eu sou aprendiz, né? A gente não é professor. A gente aprende, pratica e ensina. Quando a gente ensina, o que a gente pratica fica mais sólido, porque o outro que está sendo ensinado, ele vai ter dúvidas, né? E nas dúvidas dele, esse conhecimento vai solidificando. Então, quero aqui, antes de qualquer coisa, fazer uma oração minha, para que Deus, nesse momento, Senhor, abençoe a minha mente, e que essas palavras que eu vou agora trazer para essas mulheres, que essas palavras sejam bênção, e que essas palavras caiam num terreno fértil, que floresça no coração de cada uma, e que cada uma possa sentir, Pai, o amor que vem de Deus, que vem de Ti, esse amor que expande e transborda. Usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos. Amém. Bom, aí assim, o tema foi espiritualidade e emoções, tá? Eu dou aula, né, de psicanálise. Vocês têm ideia o que é psicanálise? Tem ideia? Mais ou menos. A gente fala, psicanálise é terapia. Qual a diferença com psicólogo, psiquiatria? Então, só vou dar uma passada rápida para vocês entenderem o que eu vou estar falando com vocês, tá bom? Porque eu sou médica, eu tenho uma formação, especialização em saúde mental, em psiquiatria, e também sou psicanalista. Qual o diferencial dessa psicanálise? Ela é cristã. Falar mais psicanálise trabalha o inconsciente, trabalha o alvo de estudo dela é o inconsciente. Nossa, quanta palavra difícil. O que é esse inconsciente? Se a gente trouxer aqui uma referência à palavra do apóstolo Paulo, o espinho na carne que é dito é: o bem que quero não faço, e o mal que não quero, este faço. Já ouviram falar disso? Ok. Por que é então que a gente faz coisas que não quer, sabe que não é para fazer, não está na palavra dizendo que é para ser feito, tem coisas que não é para fazer mesmo, é dito não é para fazer, e hora que eu vi eu já fiz. O que é que faz que a gente faça coisas que não quer fazer, que tem consciência que não é para fazer? Esse tipo de coisa, onde que explica? E a ciência já está caminhando para explicar isso. Está no inconsciente. O que é então esse inconsciente? A gente fala inconsciente é igual ao subconsciente? Olha, em termos leigos, é algo que a gente não tem consciência. Ou seja, eu não sei por que estou fazendo. Se eu quiser pegar este papel, eu pego. É um ato voluntário. Eu venho aqui e pego o papel. Beleza. Agora, vamos dizer que esse papel tem alguma conotação para mim, ou esteja escrito aqui alguma coisa que me remete a uma situação na infância que eu fui traumatizada. Eu vou ficar assim, ó. Eu posso começar a tremer, meu coração pode disparar, mas, gente, é só um papel. Eu estou aqui agora com vocês, e por que eu não consigo? Tudo isso está no inconsciente. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês hoje é muito em cima disso. Por que tem coisas que eu quero fazer e não consigo? E tem coisas que eu não quero, eu sei que não é para ser dito, eu faço. E aí as pessoas vão começar a achar que não são abençoadas, que Deus não gosta delas, porque que ela não tem esse domínio próprio que é dito, né? Fruto do Espírito é paz, domínio próprio. Por que eu não tenho esse domínio próprio? O que é que tem internamente que motiva e movimenta isso? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de neurociência. Olha que chique. Vocês vão sair daqui hoje com um pouquinho de conhecimento de neurociência. E a neurociência, como a ciência de Deus, Deus está permitindo que evolua e avance nesse sentido. O que a ciência já está dizendo, já consegue detectar, mapear isso daí? A gente tem, vamos falar aqui, emoções, certo? Todo mundo tem emoção. Raiva, tristeza, frustração, são emoções. Bom, essas emoções são percebidas aonde? No corpo. É o corpo que sofre, né? Quando eu fico com raiva, meu rosto fica vermelho, minha mão começa a ficar agitada, o coração dispara. Medo, mesma coisa, né? Então a gente sente no corpo algumas situações, sensações físicas, vamos colocar assim.
Essas sensações físicas, o cérebro vai interpretar. Por que isso? Ele já sentiu isso alguma vez, então nada do que a gente sente é inédito. Por isso a gente dá nome. Olha que legal. Se você chegar para uma criança de 2 anos, o que você está sentindo? Em geral, o adulto fala para ela o que ela está sentindo. Ela mesma não sabe. Ela não vai falar, meu coração está disparado. Ela não vai dizer para você, estou angustiada, né? Mas é dito assim, se você tem um aperto no peito, isso é angústia. Tá, mas uma criança de 2 anos não vai ter essa compreensão, porque o cérebro está amadurecendo. Então, a ciência já sabe que o cérebro de um bebê tem algumas características, ele está amadurecendo. Quando chega na adolescência, é outro cérebro. E quando chega na fase adulta, é outro cérebro. Quem já foi criança sabe disso, quem tem criança que convive, quem tem filhos, sabe disso. Porque o bebê, ele não tem noção. Criança não tem noção de tempo. Se você falar para uma criança assim, olha, eu vou ali e já volto, o vou ali e já volto, assim, piscou o olho, cadê você? Demorou muito, né? Se ela quer uma bicicleta, você fala para ela assim, eu te dou no Natal. Ela dá um cochilo, ela acorda, já é Natal? Não, não é Natal. Natal é no final do ano. Ah, tá bom. Ela dorme à noite, ela acorda, ela te encontra. Já é Natal? Você trouxe minha bicicleta? Não, não é Natal. Por quê? Ela não tem essa percepção de tempo. Porque o cérebro demanda um amadurecimento para ter essa percepção. Ok? Bom, o cérebro, eu estou falando para vocês que ele vai amadurecendo. Então, uma pausa aqui e a gente já volta. O bebê, vocês concordam comigo que os órgãos dos sentidos já nascem formados? O bebê enxerga um vulto, ele sente cheiro, você pega nele, ele sente. Então, ele ouve, ele enxerga, ele sente cheiro, ele vai sentir sabor. Então, ele vai saber se você deu uma coisa amarga, uma coisa diferente para ele, ele joga fora. Ele tem essa percepção. E o tato. Os órgãos dos sentidos, então o sistema nervoso em relação a órgãos dos sentidos, nasce pronto. Quando começa a aparecer uns neurônios, já está tendo essas percepções. E o neurônio, ele tem memória. Olha que fantástico, ele guarda a informação. Então, se eu falar para vocês que no útero está sendo formado um neurônio, ele pode ter uma percepção dentro da barriga. Porque vocês sabem, tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Já ouviram falar disso? Já, né? O que acontece? O que é emoção, como eu estou dizendo para vocês? É um conjunto de reações químicas. O que faz o coração disparar? É uma substância. O que faz eu tremer? É uma substância química. Só que essa substância química cai no sangue, cai na corrente sanguínea, o bebê também vai sentir isso. Ele sente igual a mãe está sentindo, só que a mãe pode ter a sensação do porquê está sentindo. O bebê não tem, mas guarda na memória. Então, a gente estuda e sabe que até 2 anos isso fica gravado numa rede neural, que a gente chama. Esses neurônios de memória a gente vai chamar aqui de rede neural. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce, ele já tem essas redes neurais, mas 90% das redes neurais do adulto foram geradas até 2 anos de idade. Ou seja, até 2 anos de idade, o bebê já sentiu todas as emoções, 90% das emoções que ele vai sentir ao longo da vida. Raiva, tristeza, abandono, decepção, tudo isso. Porque você fala para você assim, como é que você sente raiva? Então, você pensar numa situação de raiva. Se cada um pensar agora numa situação de raiva e escrever no papel, nossa, eu com raiva sinto isso, e vocês forem trocar ideia, vocês vão ver que é diferente. Cada um vai sentir essa raiva de um jeito. Cada um tem uma individualidade na percepção dessas emoções. Bom, nessa situação, fulano ficou indignado. Nessa situação, o fulano ficou chateado, o outro ficou frustrado. É a mesma situação, mas cada um vai ter uma interpretação do que está acontecendo de uma forma diferente. Bom, tudo isso que fica gravado na memória faz com que a gente tenha comportamentos para evitar esta ou aquela situação.
E uma vez que isso fique gravado, para eu evitar isso, eu faço isso. A gente na fase adulta só repete coisas que aprendeu da infância em cima de coisas que foram ensinadas. Às vezes eu atendo pessoas, mães, e elas falam assim para mim, mas meu filho entende. Que idade tem seu filho? 3 anos. Ela não entende. Não, mas eu converso com ele, eu explico para ele. Quando eu dou a bronca, eu explico para ele porque eu estou dando a bronca. Falei, tá, ele vai acalmar porque você explicando, você acalmou. Vou falar para vocês, um louvor desse que estava aqui, fala para mim se não é contagiante. Não tem como você ficar triste ali, o negócio toma conta, é contagiante. Da mesma forma, se você entrar num ambiente que está todo mundo nervoso, agitado, se você não se contaminar com essa energia, você vai ter um mal-estar, você vai sair dali. Porque se você ficar mais tempo, você vai começar a ficar irritada. Porque essas emoções, elas meio que pegam, né? Aí a criança aprende a evitar algumas situações, né? Por exemplo, tem uma criança que eu estou atendendo, estava atendendo, já não estou mais, está de alta, mas ela tinha medo de ficar sozinha em casa. A gente começou conversando, aconteceu alguma coisa, aconteceu isso, nada. Mas aí, entendendo melhor a família, o pai tinha medo de ficar sozinho em casa. Se o pai tem medo de ficar sozinho em casa, como é que o filho não vai ter? E se perguntar para ele, ele não sabe do que ele tem medo. Mas se o outro que protege ele tem medo, não é lógico ele ter também? Só que o outro tem e ele começa a sentir esse medo de algo que ele não tem a menor ideia do que seja. Aí você vai falar para essa criança, não, mas Deus te protege, Deus está com você. Ele até ouve falar. A família é cristã. Mas se o pai dele tem esse medo, por mais que fale de Deus, eu digo para vocês, criança não tem consciência de Deus. Mas eu também digo, esse pai é cristão, mas a emoção dele é da infância, não é do adulto. O adulto tem consciência de Deus. E aí o que acontece? Jesus foi batizado com 30 anos. Ele podia ser batizado antes? Ele já nasceu filho de Deus, não é? Por que ele só foi batizado com 30? A gente pode aqui supor que foi o tempo de amadurecer a carne. A carne precisa amadurecer. E às vezes a gente não dá esse tempo para esta carne amadurecer. Então o bebê, ele tem um sentido egocêntrico. Quer dizer o quê? Tudo tem a ver com ele. Vocês já viram adultos que acham que tudo tem a ver com ele? Isso é a rede de memória da infância. Que ele está lá imaginando que se ele tivesse feito isso, aquilo não ia acontecer. Se ele tivesse feito aquilo outro, aquilo não ia acontecer. E fica nesse loop. Aí você vai falar de Deus naquele momento para ele. Se o neurônio que está ali, agitando toda a emoção dele, é da infância. Então, às vezes, e hoje eu tenho uma compreensão mais clara disso, na palavra quando diz assim, não julgue. Porque você não sabe que neurônio essa pessoa guardou. Falar, ele guarda trauma, a gente trabalha trauma. Se eu falar para vocês que um olhar feio vai traumatizar uma criança, mas é porque tinha raiva. Não necessariamente, a criança conclui coisas. Olha aqui um exemplo. Meu pai é oriental, japonês, já é falecido, mas ele trabalhava o dia todo. Meu pai tinha uma pastelaria. Então ele conversava com as pessoas, estava sempre alegre. 5 horas da manhã ele estava lá, porque ele tinha que preparar o pastel, o coxinha, o café, o leite, tudo, para 6 horas abrir. Então ele abria a pastelaria às 6 e trabalhava até 6 da tarde, em pé. A vida toda eu vi meu pai trabalhando. E na época não tinha esse monte de feriado. Mesmo que tivesse, o mercado não fechava, no interior. Que feriados ele tinha? E nesses feriados ele trabalhava até meio-dia. Natal, Ano Novo e Sexta-feira Santa. Só. Mas sempre trabalhou. E ficava, lógico, cansa, né? Só que criança sabe que adulto cansa? Claro que não, ela tem energia sobrando. Meu pai chegava em casa, óbvio, eu via ele sorrindo no trabalho, certo? Brincando com todo mundo, super alegre, super simpático, a simpatia em pessoa. Aí ele chegava em casa, sério, não dava um sorriso. Eu falei, nossa, eu era criança, eu ficava olhando aquilo e oriental, sério, parece que tá bravo.
Vocês já viram oriental sério? Não parece que tá bravo? Isso. Eu tinha certeza que meu pai estava bravo comigo. Eu cresci achando que meu pai não gostava de mim, porque ele estava sempre bravo comigo. Que foi que eu fiz que ele não sorriu para mim? Eu devo ter feito alguma coisa muito horrível. E a criança vai imaginando. Ele ficava bravo comigo? Olha, meu pai é da época que um olhar paralisava, né? Hoje a gente perdeu essa habilidade. Mas o meu pai olhava, imagina, questionar, perguntar, tá olhando o quê? Que isso? Paralisava, congelava ali e nem levantava o rosto. É outra época, tá? Porque existia essa coisa do respeito, os professores eram uma extensão dos pais, era dada essa autonomia para os professores, era outra época. Hoje eu vejo pessoas em conflito com isso. E às vezes o conflito é quando a gente fala para o adolescente, pô, na sua época era assim. Ele não tem a menor ideia do que é aquela época. Mas hoje a gente pode entender que eles estão nessa época. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante, colocaram um telefone de disco, para discar assim, para uma criança de 10 anos. Ela ficou apertando os buracos, assim, ela não tinha a menor ideia que era para fazer com aquilo. Mas pensa, eu acabei a faculdade, eu formei em medicina, não existia celular. Quando eu casei, né, eu formei, depois eu casei, eu tive que entrar no plano de expansão da Telesp para ter uma linha de telefone. Caríssimo. Nossa, ter um telefone na época era assim. Hoje, a molecada não consegue imaginar um mundo sem um telefone, sem internet. Então, é outra época. Então, muito do que a gente vivencia hoje é porque a mudança está muito rápida. Muito, muito, muito rápida. A cobrança é muito rápida. Aparelho, celular, eu pego o celular com uma mão e vou discando com a outra para mandar mensagem. Minhas filhas chegam para mim e falam, mãe, para, assim você denuncia a sua idade. Mas eu tenho que fazer assim, eu não consigo escrever com as duas mãos. E também não quero, estou bem aqui caçando milho. Né? Eu fiz curso de datilografia, olha, gente, vou denunciar minha idade agora. Tá? Mas o que acontece? Mudou, e glória a Deus que mudou. Só que essa tecnologia vai afastando as pessoas, afasta muito as pessoas. Aquela coisa do conversar, do sentar na mesa. Que a hora que a gente senta para fazer a refeição é o horário que a gente entra em harmonia, conversa como é que foi o dia. Hoje se perdeu isso, pede um iFood aí, cozinha qualquer coisa, faz miojo. Né? Então, não tem mais muito isso, cada um tem um horário e às vezes a gente estranha isso. Né? E a palavra não mudou, ela é a mesma. Como é que a gente vai adaptar essa palavra, ter essa espiritualidade, com isso que está vivenciando hoje? Como que a gente vai trabalhar isso? Se eu falar para vocês que se a gente se dispuser a aprender, todo mundo aprende. Nem estava dizendo, atividade física é bom. E olha que legal. Dica para vocês. Por que dói no começo? Porque está enferrujado, porque a musculatura está fraca. Por isso dói. Né? E também tem a ver a dor, que é uma lei da física, que é a lei da inércia. Todo corpo que está parado tende a permanecer parado. Imagina o que essa pandemia fez com todo mundo. O corpo está parado, ele tende a ficar parado, então você tem que movimentar uma força absurda para começar o movimento. Além do movimento, tem um atrito, falando um pouquinho difícil, tem um atrito que vai fazer desacelerar. Porque se não tem atrito, você empurra o negócio e vai embora. Mas existe o atrito. O que é o atrito no nosso dia a dia, quando a gente quer uma mudança de comportamento? São as coisas contra. E isso faz parte do ser humano. Se a gente for agora num lugar, numa loja de produtos de mesa, prato, vamos comprar prato. E a gente vai entrar na loja, tem uma prateleira assim, prato 100% inquebrável, garantia total e absoluta. Fala pra mim se não dá uma vontadezinha de jogar no chão. Poxa, mas está dizendo que é inquebrável, eu não posso só acreditar. Não, eu vou ter que provar, eu tenho que saber se isso é real. E a gente faz isso no dia a dia, né? Quando às vezes a gente sente uma paz que vem de Deus, a gente às vezes quer testar. Você
se é de verdade ou não. Só que a gente tem que pensar o seguinte, Deus, Ele é extremamente sábio. Ele tem toda a inteligência do universo. Se um filho pede paz, o que Ele vai dar para esse filho? Como Ele vai mostrar que deu paz? Como Ele vai provar para esse filho que Ele está dando paz? Se o filho pede calma, pede força, como Ele vai mostrar para esse filho que Ele está dando isso? Colocando situações para o filho exercer isso que ele pediu. Mas as pessoas ficam bravas. Mas eu pedi força, olha a montanha que Ele me deu aqui para subir. Uai, você não pediu? Você pediu. Você pediu isso. Mas para você saber que tem força e confiar que Ele te deu, você tem que se dispor a subir. Então a atitude é uma coisa importante. Às vezes a gente pede, mas também, eu só pedi, eu quero que... Na verdade a gente pede errado. A gente pede força, sendo que queria resolver o problema. Então, peça sabedoria, peça entendimento. Porque quando a gente entender que memória é essa, que ficou gravada no neurônio, que está fazendo eu fazer coisas que eu não quero, ou evitar coisas que eu sei que eu tenho que fazer, vai ficar mais fácil. Né? Romanos 12:2 diz lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso tem a ver com conhecimento. Né? E se eu sei o que eu sinto, eu atendo muitas pessoas que falam, é porque o meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, a pessoa não tem paz e a culpa é do outro. Porque se o outro fosse do jeito que eu estou dizendo que ele tinha que ser, eu teria paz. A pergunta é, tem certeza? Porque às vezes, eu digo para vocês, o ser humano não sabe exatamente o que quer. E aí tem uma historinha que eu sempre conto, eu vou contar para vocês porque eu acho que é muito ilustrativo. Está lá uma mulher reclamando que o sonho da vida dela era ter flores de surpresa. Gente, eu tinha flores de surpresa. Nossa, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo se eu tivesse flores de surpresa. Ah, mas o seu marido nunca deu? Não. Fala para ele então o que você quer. Ah, mas se eu falar não vai ser surpresa. Ele vai dar porque eu pedi. Tá, então não são as flores, você quer a surpresa. Ah, é a surpresa. Então, ela colocou duas coisas, né? Flores e surpresa. Então, ela percebeu que não são exatamente as flores. Ela quer a surpresa. Tá, aí ele chega agora, pra você e fala assim, amor, eu comprei aqui, ganhei 2 passagens pra gente fazer um cruzeiro, 1 mês viajando pela Europa, tudo pago, agora. Não, agora não, tem que ver com quem vai ficar as crianças, o que eu faço com não sei o quê. Não, agora, larga tudo. Não, agora não dá. Pera, então não é bem surpresa que você quer, né? Porque se você tem que se organizar antes, surpresa não vai dar certo. Não, acho que eu quero flores mesmo. Flores é mais tranquilo, né? Não tem que organizar nada. Ah, tá bom, olha só que legal. Aí, imagina que ele vai te trazer um buquê lindíssimo de flores amarelas. Imagina, de surpresa. Ai, nossa, mas amarelo? Ah, amarelo? Tá, então vamos mudar a cor. Imagina que ele te trouxe um buquê lindíssimo de flores brancas. Olha, paz, harmonia, tudo isso. Ah, branco, que falta de romantismo. Ah, que cor você quer? Ai, vermelho. Eu acho que vermelho vai ser o máximo. Ah, tá bom. Então ele te traz um buquê enorme de flores vermelhas. Ah, mas é rosa? É rosa vermelha. Ah, mas acho que esse buquê é muito grande. Né? Não vou ter onde pôr, não tem um vaso desse tamanho. Tá, ele te traz então meia dúzia de rosa vermelha de surpresa. Meia dúzia? Ah, mas acho que uma só é mais romântico. Ah, tá bom. Ele te traz uma rosa vermelha de surpresa. Ah, mas com esse papel? Fala pra mim, quem que vai conseguir agradar essa pessoa que não sabe o que quer? Por que eu tô falando isso pra vocês? Às vezes a gente quer muita coisa, a gente pede muita coisa, mas a gente não sabe exatamente o que quer. E quando a gente quer, o outro vai buscar atender. Mas a gente tem que facilitar essa comunicação. É uma coisa que eu sempre falo. Se vamos lá, casal de namorado, no dia dos namorados. Antes, o rapaz fala assim para a moça, amor, o que você quer de presente? Não,
quero nada. Aí você, eu também não quero nada. Ok, o homem falou nada, a mulher falou nada. Certo? Bom, mas a mulher, gente, eu vou dar uma lembrancinha para ele, né? Afinal, é dia dos namorados. Aí ela vai e compra uma lembrancinha X. Aí ela chega lá com a lembrancinha e ele fica sem graça porque ele não comprou nada. E ela vai ficar chateada porque ele não comprou nada. Mas ela falou nada, não é? O nada dele é nada, ponto. O nada dela é nada muito caro, nada muito trabalhoso, nada muito grande, mas não é um nada. Um bilhete, uma cartinha, uma mensagem, qualquer coisa, mas não um nada. Só que não é claro. Isso acaba perturbando as relações. Aí você vai falar de Deus com essa mulher frustrada porque o cara não deu nada para ela no dia dos namorados. Ela vai achar que Deus não existe. Ou que Deus não se preocupa com essas pequenas coisas. Não, Deus está em todas as coisas. Só que comunicação é uma coisa importante e cada um tem que saber se expressar. Então, saber o que quer é uma coisa importantíssima. Então, por exemplo, o Pedro. O Pedro é oriental. Ele é oriental. Pensa quanto eu sofri na vida com esse homem sério, que ele sério tem a maior cara de bravo. Quer dizer, nem tem tanto, mas pra mim tinha. Gente, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Ó, muita terapia na cabeça para entender que eu não fiz nada. Só que enquanto eu achava que fazia, vocês concordam que eu mudava meu comportamento? A gente muda o comportamento, não tem como. Eu tô achando que ele tá me acusando de alguma coisa. Aí eu posso ficar constrangida, porque eu acho que ele tá me acusando de alguma coisa, sem graça, se eu pisei na bola. Se alguma coisa eu fiz errado, descobriu. Ai meu Deus, ele descobriu. Mas se eu não fiz nada, eu vou ficar com raiva. Como assim? Você está me acusando de uma coisa que eu não fiz? E ele não fez nada, ele não me acusou de nada, ele só está sério. Mas eu estou me sentindo acusada. Ele está jogando uma culpa em cima de mim, só que ele não fez nada. Pensa nas relações, como isso acontece. E quando a pessoa ora para melhorar a relação, às vezes ela não entende por que ela não melhora. Mas é porque ela está interpretando uma série de coisas aqui, né, que ficou gravado na minha infância e que, por acaso, eu vou jogar no meu marido. E aí eu vou falar para vocês, não é só porque ele é oriental. Qualquer pessoa que eu achasse que estava brava comigo, eu já ficava na defensiva. Por quê? Está me acusando de uma coisa que eu não sei. Óbvio, a gente vai fazer isso, dica para vocês, com as pessoas que a gente mais ama. Porque se o patrão estiver bravo, você não vai lá brigar com ele. Você vai perder o emprego. Então você engole, aí chega em casa, você chuta o cachorro, briga com as crianças, joga sal na comida. Né? Mas por quê? Isso tudo chama mecanismo de defesa. Isso é impulso. Muitas coisas que a gente sente, a gente não controla, porque está gravado no neurônio. Por isso a gente precisa buscar conhecimento. Então a gente tem que orar sim, pedindo para Deus trazer esse discernimento para o nosso dia a dia, para entender o que a gente sente. E que não tem a ver com o outro. O outro foi só um gatilho. E quando na palavra diz assim, casamento é de Deus, cada dia mais eu tenho certeza disso. Por quê? Se não é ele com essa cara, para eu entender que eu tenho problema com cara feia, o que a gente faz no dia a dia? Se alguém faz cara feia, a gente já faz da pessoa. A gente começa a falar mal da pessoa. Ah, essa pessoa é chata, ela não sabe o que faz, ela, né? Você se afasta. Você tem uma roda de amigos com coisas que você, tudo bem. Com coisas que incomodam, a gente se afasta. Mas quando é o seu companheiro, quando é um filho, não tem muito como se afastar. Ou seja, Deus está te dando a oportunidade de você renovar a mente com esta situação. Por amor você consegue. Mas você não vai... Ah, não, separou. Eu peguei hoje, eu recebi na mensagem, foi muito interessante isso. Eu falei, nossa, eu vou levar essa estatística. É assim, divórcios atingem recorde em 2021.
foram 80.573 divórcios. Isso foi um recorde numa série notarial desde 2007. Então, desde 2007, esse ano bateu o recorde em número de divórcios. Mas aí ele coloca assim, pode ser, então teve um aumento de 4% em relação a 2020, eu falo assim, foi pandemia. 2020 também tinha. Mas a facilidade da plataforma online. Quando eu falo para vocês assim, o mecanismo de defesa é um impulso, a pessoa fica com raiva, briga com a outra, não quero mais você, entra na internet, separa. A gente não pode tomar atitude com a cabeça quente, a gente faz bobagem, tem que esperar esfriar. Né? A dica é assim, conta até 10, não, 10 não dá. Fala que vai no banheiro, que você está com diarreia. Gente, agora não dá para conversar, pera. Sai fora. Né? Em Sermão do Monte, Jesus diz assim, se seu olho está te escandalizando, se tem algo que está te incomodando, é melhor que você arranque esse olho do que você perder a salvação, ou ficar irado. Ficar irado, concorda comigo que é obras da carne? Gálatas 5:19. Vou falar aqui um pouquinho de versículo, né? A gente teve espiritualidade e emoção. O que tem a ver obras da carne? Se vocês observarem lá, bebedice, glutonaria, ira, dissensão, facção, pornografia, tudo isso são prazeres carnais, obras da carne, mas são prazeres imediatos. Você está com raiva de alguém, não é prazeroso você falar mal da pessoa? É uma forma de exteriorizar essa raiva. Por isso a gente não deve ficar falando mal, fofoca, porque isso não vem de Deus. A pessoa tem lá um problema, sei lá por que ela fez, mas tem que entender porque me incomodou. E aí, dica para vocês podem até anotar isso, vai ser legal, ou guarda na memória. O que é que me incomoda? Duas coisas incomodam o ser humano. Então, vocês podem observar, o que me incomoda? Tal coisa de tal pessoa me incomoda. Meu filho me incomoda quando ele faz isso. Então, o que são essas duas coisas? Ou é algo que o outro faz, eu também faço e não percebo, ou não admito. Ou é algo que o outro faz e eu também queria poder fazer, mas não posso. Ou acredito que não tem condição. Então, ou é algo que eu faço e não percebo, ou é algo que eu quero e não, acredito que não posso. Eu estou atendendo uma senhora e ela está em conflito com o marido, mas porque ela quer que ele ajude ela a cuidar das crianças. É um pedido justo? É. Só que o nível que ela coloca de imposição para ele ajudar, entendendo o lado, o ambiente que ele foi educado, para ele, não é que ele não cuida, ele cuida do jeito dele. Né? Tá errado? Não, é o jeito dele. Mas ela quer que ele cuide do jeito dela. E quando ela vai falar para ele como é que tem que ser, eu tenho certeza que ele lembra da mãe dele, porque mulher quando quer mandar no marido parece a mãe. Não é? Porque quem é que manda em homem? É a mãe. A esposa é parceira, não é para ficar dando ordem. Ela fala, óbvio, e o casal tem que ter uma comunhão, tem que ter diálogo nesse sentido, mas impor. Aí eu falei assim para ela, mas ele quer que você cuide do seu jeito? Não, porque está errado. Aliás, ele quer que você cuide do jeito dele? Não, porque o jeito dele está errado. Então, para ela, o jeito dele está errado, ponto. Por que está errado? Porque ela foi educada num ambiente que é daquele jeito. Então, olha só que legal. A criança observa situações, por pior que sejam, elas são comuns, né? Então, você sabe que criança não era abusivo, que o pai bebe, agressivo, coisa assim. A criança, não que ela goste, mas é o que ela espera. Então, ela não vai ter um mecanismo de defesa em relação a isso. Ela vai ter medo, vai ter tudo, mas é o esperado, é aquilo, tá? Depois de um tempo, aquilo que é comum parece que é normal. Então, às vezes, a gente usa essa palavra normal para coisas que não deveria. Porque no cérebro, o normal parece que é o certo. Que é o que essa criança vai entender quando ela crescer.
que aquele que é normal, por pior que seja, era comum, daí ficou normal, ela cresce, é o certo, é o que tem que ser. Mesmo que racionalmente entenda que não é legal, acaba meio que provocando situações para ter o que é o certo. Então assim, o jeito que essa mulher cuida do filho tá certo? É o jeito dela, a gente não tem que julgar o que é certo e o que é errado, né? E o jeito que ele cuida tá certo? É o jeito dele, é o jeito que ele foi educado, né? E quando a gente entra nas famílias, cada família é de um jeito. Tem famílias que são super quietas, entende? Contidas, fala baixo, pede licença para tudo. Tem famílias que já vai chegando, já vai pegando, já abre a geladeira, já faz tudo. Tá errado? Não. Né? É só aquele jeito. Se você conhece o outro, você sabe o que esperar dele. Se não te agrada, você tem que falar. Ah, mas ela falou assim pra mim, mas eu faço cara feia. Mas ele pode achar que você está com cólica, pode ser gases. Por que você acha que a sua cara feia fala tudo? Não fala, não fala. O que fala são palavras. Palavras falam. Cara feia não fala nada. Né? E a gente às vezes faz uma cara feia imaginando que o outro entendeu o que a gente está sentindo com aquela cara feia. Se for na TPM, então, nossa, aí que os homens não querem nem saber do que... Ah, TPM, depois passa. Né? Mas a mulher tem que saber que essas coisas acontecem e a gente tem que saber, eu quero que fique gravado para vocês, o que a gente sente é a gente que está sentindo. Não tem o outro, ninguém coloca sentimento em ninguém. Se eu estou sentindo, eu tenho que entender o que é que o outro fez, que atitude foi, porque a gente ama muito a pessoa. E às vezes eu pego irmãos, né? Que às vezes se sentem extremamente constrangidos de falar que não gosta do pai ou não gosta da mãe. Se sente muito mal. E assim, não é que não gosta do pai ou da mãe, tem algum comportamento que não aprova, que não faz bem. Ama a pessoa, o comportamento. Então a gente começar a separar a pessoa do comportamento, já vai ajudar muito nos relacionamentos, né? A pessoa, ninguém é ruim 100% do tempo, como ninguém é bom 100% do tempo. Não dá para ser. Deus, ele é bom 100% do tempo, mas às vezes ele faz coisas que não agradam a gente. Os pais, quando tem conflito com o filho, às vezes o filho fica lá revoltado, o adolescente, tá? Por quê? Porque ele não está entendendo, está tendo uma falha de comunicação aí. Eu não imagino que o pai ou uma mãe queiram o mal do seu filho. Mas às vezes a forma como expressa, o jeito que transmite isso para o outro não está entendendo, não está dando liga. Né? O que é que parece que ele não gosta? Então ele já está criando uma ideia que o outro não gosta. É o que eu falei para vocês, eu achava que meu pai não gostava, que eu tinha feito alguma coisa errada. E olha só que infância traumática que eu tive, porque a minha mãe era costureira e ela trabalhava em casa. Agora pensa, a criança vê a mãe o dia inteiro em casa. Para a criança você está em casa, você está de férias, né? Sim, a pandemia mostrou isso. Não tem que ir na escola, os pais estão em casa, ainda é férias, vou brincar. Mas não é férias, não é domingo, não é feriado. Então tem que trabalhar em casa. Então, no começo, teve muito conflito por conta disso. Mamãe me ligou desesperada porque a filha dela, 3 anos, falou que era melhor ela não ter nascido porque ela só atrapalha. Ela me ligou desesperada. O que eu falo para minha filha? Ela disse que não devia ter nascido porque só atrapalha. Eu falei, olha, ela não tem a menor ideia do que atrapalha. Se ela falou isso é porque ela está ouvindo isso. Né? Daí eu expliquei para ela, sua filha ia para a escola, não está indo na escola. Você e seu marido saíam para trabalhar, agora estão em casa, ela está achando que é feriado. Aí ela vai e entra na sala, quer brincar, entra no quarto, quer brincar, só que vocês estão em aula, videoconferência, trabalhando em casa. Ai, filhinha, você está me atrapalhando agora, vai lá, eu já vou. Vai lá, eu já vou. Não, fala baixo, está me atrapalhando. Aí fica quieto, está me atrapalhando. Ela sabe o que é? Não, mas deve ser muito ruim, né? Então era melhor não ter nascido, porque só atrapalha.
Só que isso cai no adulto como uma bomba. E é muito fácil resolver isso, porque a criança esquece. Fica gravado o neurônio? Fica gravado o neurônio. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Que eu já falei tanta coisa para meus filhos. Calma, a palavra tem resposta para tudo. Lá não diz assim, a semente é lançada, o inimigo planta o joio? Só na fase adulta que você vai separar o joio do trigo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é só na fase adulta que você vai saber se aquilo que aconteceu vai fortalecer essa pessoa ou vai ser um trauma. Deus não coloca situações para fortalecer? Então, essa criança pode superar isso? Com certeza. Ela nem vai lembrar. Mas aquilo pode ficar gravado e aquilo travar a vida dela? Pode. Ela que tem que procurar ajuda quando isso for um problema. A gente não vai conseguir antecipar problema. Mas, como eu falei para vocês, os pais não fazem nada para prejudicar. Ah, mas e se prejudicar? Ah, bom, se prejudicar na fase adulta, ela vai buscar ajuda. E aí, eu vou só fazer um parênteses aqui para comentar uma situação que uma pastora, a gente estava orientando, e aí ela trouxe um caso que ela está fazendo aconselhamento, a família teve uma criança de 3 anos que foi estuprada. E a família entrou em parafuso. Aí a pastora falou assim, eu não sei mais o que falar, porque os pais estão surtados. E leva a menina no médico, leva a menina aqui, tem que fazer terapia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, assim, desesperados, porque aquilo, que a menina, que a criança... Daí a gente orientou o seguinte, primeiro, 3 anos não tem a menor ideia do que é isso. Não que ela tenha gostado, óbvio, mas ela não sabe o que é. E porque depois você dá um beijinho, sara, né? Sim? Ok. Só que a criança, ela vai olhar a mãe desesperada e ela vai entender que é por causa dela. Porque a mãe vai olhar para ela e vai lembrar disso e vai ficar desesperada. Ela vai ver o desespero da mãe procurando um monte de coisa para ela. Então ela vai entender que ela é um problema. Ela vai se sentir responsável por isso. Vai sentir uma culpa por conta disso. E essa culpa vai fazer muito mais mal para essa criança do que o abuso em si. Tá? E aí, o que mais prejudica? Esses pais, se essa criança aprontar alguma, eles não vão conseguir advertir. Porque, coitada, vou dar um castigo nela, já sofreu tanto. Olha só que perigo. Limite é importante, a criança precisa ter limite. Como é que esses pais que se sentem culpados vão conseguir pôr limite nessa criança? Vai conseguir? Não vai. Então, essa criança tem grande chance de ter um problema? Com certeza. Por causa do abuso? Não. Por causa da dinâmica familiar. Onde que os pais se sentem culpados? Por que eu não percebi? Por que naquele dia eu deixei minha filha? Como que eu pude? Por que naquele dia eu fui fazer isso, não fui fazer aquilo? Como que eu não percebi antes? Imaginando que podia ter evitado. Claro, e como é que a gente trabalha então? Quem tem que fazer terapia? Os pais. Perdão é fundamental. É só perdoar o outro? Perdão é importante. Mas é só para o outro que a gente libera perdão? Para a gente primeiro. Tem que ser para a gente primeiro, para que a gente possa ter paz. Porque senão a coisa vai vindo, vai tomando uma proporção que depois a gente não tem controle. Né? E aí, de novo, como é que fica a espiritualidade nesse turbilhão todo? Essa família pode começar a se afastar de Deus. Porque eu oro tanto, eu faço obra na igreja, como que Deus permitiu que minha filha passasse por isso? Se a pessoa fala, como que Deus permitiu que eu passasse por isso? Eu já ouvi tantas vezes isso. A pessoa fica chateada com Deus. Eu falo para ela assim, olha, você não tem ideia da força que você tem. Eu não tenho força nenhuma, minha vida acabou, olha que eu passei uma infância terrível. Tá, mas você está inteira, você não se perdeu, não se matou, não está drogada, é uma mulher de Deus, né? Então, assim, eu consigo ver a força que você tem. Pessoas que têm muito trauma, eu consigo ver a força que essa pessoa tem. Porque Deus não dá uma cruz maior do que a pessoa possa carregar.
E se essa pessoa teve que passar por tudo isso, ela vai conseguir, com essa história, com esse testemunho dela, abençoar e edificar muitas pessoas. Porque o amor de Deus é enorme. Mas se ela começa a achar que é vítima, e meu Deus, não sei o que, me abandonou, o que vocês imaginam que Jesus falaria para uma pessoa que chega lá se lamentando, choramingando? O que Jesus falaria? Jesus dá ouvido para isso? Não, filha, não fica assim, o pai é tão bom. Vocês já viram Jesus fazendo isso? Por quê? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem essa força e tem que honrar. Quando a gente se coloca numa posição menor, a gente não sabe o potencial que tem para ultrapassar isso. A gente pede força, pede sabedoria todo o tempo. Ele vai colocar situações ali para a gente trabalhar isso. Ou buscar recurso para descobrir onde que está isso. Se eu estou passando por isso, é porque tem um propósito isso. As coisas não são à toa. Deus não é um ser que fica lá brincando com os filhos de maldade. Né? E quando um pai dá uma bronca num filho, é porque quer que ele cresça. Limite é necessário. Em psicanálise a gente diz, limite é o que dá a consciência do eu. É importantíssimo. Uma criança que não tem limite, ela não tem como ter uma consciência do eu. Ela não sabe quem é ela. Ela e o outro é a mesma coisa. Por isso tem hoje a gente vê muito adolescente que não foi frustrado, ele começa a namorar, a namorada não quer saber dele, porque ele é possessivo, porque ela é propriedade dele, ela termina, ele vai lá e mata, porque não sabe lidar com frustração. Né? E a gente tem que entender onde que a gente se frustra, o que é que o outro está fazendo, qual é o comportamento que está trazendo essa frustração. Quando a gente entende isso, a gente vai entender e começar a ouvir Deus mais fácil, porque o coração aquieta. Então sou eu. Se eu achar que o outro tem que mudar para eu ser uma pessoa boa, gente, não dá, é muita gente para mudar antes de mim, né? Se sou só eu, é mais fácil só eu. Então, o que eu preciso fazer para eu ter uma evolução? E tem uma outra lei na física, que é ação e reação. Se um muda, o resto com certeza vai mudar. Não tem como ficar igual. Mas já vou adiantando para vocês. Quando a gente começa a melhorar, e é que... Vocês já ouviram falar de neuróticos anônimos? Alguém já ouviu falar? Ok. Existe o Alcoólicos Anônimos, né? E nessa mesma linha do Anônimos, eles dão um programa de orientação, lá são uns passos e tal. Eles não falam exatamente de Deus, mas eles sabem que existe um poder superior. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nesse Neuróticos Anônimos, eu cheguei a participar um tempo para conhecer, porque eu também era doida, viu gente? Era bem perturbadinha. E o Pedro também ia. E a gente estava lá aprendendo uma série de coisas. Deus levou a gente até ali, tenho certeza que foi Ele, para a gente aprender muitas coisas e curar muitas coisas também. Só que acontece, quando eu falei para vocês, se tem um prato lá que parece que é inquebrável, ou que diz que é inquebrável, a propaganda é que é inquebrável, você vai tentar quebrar. Se uma pessoa começa a melhorar, agora eu sou uma mulher de Deus, agora eu não vou mais perder a paciência. O que vocês imaginam que vai acontecer? Vai ser prova que não acaba mais. É a mesma coisa eu falar assim, vou fazer dieta, vou fazer regime. Isso. Só que daí, o que acontece? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente meio que se retrai, né? A gente tem que mudar algumas coisas. Tem que rever uma série de outras coisas. Então, quando a gente se propõe a fazer uma dieta ou mudar a alimentação, a gente vai ficar mais, vamos dizer assim, dá uma pausa. A gente não fica igual. Os outros percebem. Nossa, acho que ela está triste, estou percebendo ela pálida, acho que eu vou fazer a comida preferida dela. E faz. O que vai ter de convite para a festa, o que vai ter de gente trazendo comida preferida para você, eu fiz para você. Você não vai fazer essa desfeita. Mas por que essas coisas acontecem? Deus está permitindo que isso aconteça.
para saber o quanto você, de verdade, está firme nesse propósito que você assumiu. Ou de ter paciência, ou de mudar a alimentação, ou de fazer atividade física, qualquer que seja. Porque na hora que você resolve, eu vou para academia amanhã. Nossa, amanhã você acorda com uma dor de cabeça, amanhã você vai ter cãibra na perna, amanhã alguém vai te ligar, alguém, sei lá, tem filho, o filho não deixou você dormir, tudo vai ser motivo para você não ir. Mesma coisa quando a gente tem um propósito com Deus, um encontro, alguma coisa assim, acontece 1000 coisas para você mudar, para você não ir, meio que para justificar. Então a gente tem que estar muito atento com essas coisas, saber exatamente o que quer. E falando de espiritualidade e emoções, que eu quero que fique gravado para vocês, por isso eu estou repetindo, é que o que a gente sente tem a ver com os nossos neurônios, com a nossa memória. E o outro só foi um gatilho enviado por Deus. Então vocês têm que agradecer esse gatilho, ó, que dica legal. Agradeça o gatilho porque é uma oportunidade para vocês terem uma transformação aí, né? Que é que incomoda, por que incomoda? Porque na hora que você falar para o outro exatamente o que incomoda, fica mais fácil, porque o outro não tem intenção de incomodar. Mas você chega para ele e fala, olha só o que você faz. Você fala, você faz tudo errado. Que tudo errado? A hora que você fez eu fazer, o que ele fez você fazer? O que é que ele fez? E o que é que você fez que está errado? A gente generaliza muito e o outro nega, claro. Ele não fez nada para chegar nesse ponto, é você que fez. Mas quando você fala, olha, quando você faz isso, isso aqui me incomoda absurdamente. Aí você fala, não eu. Você faz isto e eu me incomodo. Aí, óbvio, na próxima, vamos dizer que é uma coisa que ele nem sabe por que fez. Ele não sabe o que fez, mas agora veio para a consciência, ele sabe que se ele fizer aquilo, você vai se incomodar. Então, quando a gente sabe que tem alguma coisa que a gente não deve fazer, num primeiro momento, eu fiz, gente, eu fiz. Daqui um pouquinho, nossa, eu estou fazendo. Nossa, olha, eu ia fazer. Isso é uma evolução, é um processo. Não é assim, na hora eu já não faço mais. E da mesma coisa o comportamento. O outro, se é uma mania dele, num primeiro momento, ele fala, nossa, amor, desculpa, eu fiz de novo, mas não era intenção. Porque você falou para ele que aquilo te incomoda. O fato dele falar que não era intenção já vai te ajudar. Tá, obrigada. Na próxima, ele já vai lembrar no meio, na hora que, amor, não quero fazer isso não. Mais pra frente, nossa, olha, eu ia fazer de novo. Não fiz. Né? Mas isso se for uma coisa clara. Se não estiver claro, quem que vai mudar o que não sabe? Alguém consegue mudar o que não sabe? Aí vocês vão lembrar da flor de surpresa. Tá bom? Não sei quanto tempo deu. Olha lá, 1 hora. Bom, agora a gente vai deixar um tempinho aqui para perguntas, né?